Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao canal Vida com Propósito. Desde já deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações para que você não venha perder nenhum vídeo desse canal. Eu tenho certeza que através da tua ajuda, muitas vidas serão abençoadas com o conteúdo ao qual Deus tem colocado em nosso coração. Vamos ao vídeo de hoje. Hoje eu quero falar sobre homens de oração. Homens de oração são necessários. Estamos constantemente nos desdobrando, quando não nos esticando até o ponto de ruptura, para delinear novos métodos e planos, novas organizações que façam a igreja progredir, assegurando maior disseminação e eficiência para o Evangelho. Este curso, de época, mostra a tendência de perder de vista o homem, ou de submergir o homem dentro do plano ou da organização. O plano de Deus é trazer à tona o máximo que houver dentro do homem, bem mais dele do que de qualquer outra coisa. Os homens são o método de Deus. As igrejas procuram por métodos e aperfeiçoações. Deus procura homens mais aperfeiçoados. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. A dispensação que apregoou e que preparou o caminho para Cristo foi amalgada naquele homem João. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Isaías 9:6. A salvação do mundo vem desse filho, deitado em uma manjedoura. Quando Paulo apela para o caráter pessoal dos homens que deitaram as raízes do evangelho no mundo, soluciona o ministério do sucesso deles. A glória e a eficácia do evangelho são uma aposta nos homens que as proclamam. Quando Deus declara que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o seu coração. 2 Crônicas 16:9. Está declarando que precisa e depende de homens que sirvam de canais pelas quais ele exercerá o seu poder no mundo. Essa verdade vital é premente e tal que esta era de maquinários para esta apta a esquecer. Esse esquecimento é tão pernicioso para a obra de Deus quanto seria arrancar o sol do seu eixo. Trevas confusas e morte as seguiriam. O que a igreja precisa? Homens não é de maquinário ou maquinário aperfeiçoado de novas organizações ou de mais e melhores métodos, mas os homens cheios do Espírito Santo, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não flui por intermédio de métodos, e sim por meio de homens. Não desce sobre maquinário, mas sobre homens. Não unge planos, e sim homens, homens de oração. O historiador eminente disse que a contingência dos caráter pessoal tem mais a ver com a revolução das nações do que os historiadores filosóficos ou políticos, democratas, estão dispostos a admitir. Essa verdade aplica-se plenamente ao Evangelho de Cristo. O caráter e a conduta dos seguidores de Cristo. Cristianizar o mundo, transfigurar nações e indivíduos quanto pregadores do Evangelho. Tudo isso é especialmente válido. O caráter do Evangelho é também sua prosperidade. Está sobre os ombros do pregador. Ele prefigura ou desfigura a mensagem de Deus para o homem. O pregador é a conduíte de ouro por meio do qual o óleo divino flui. O conduíte não precisa ser de ouro, mas tem de estar despido, sem mancha, para que o óleo flua com abundância, livremente e sem desperdício. O homem faz o pregador. Deus precisa fazer o homem. O mensageiro, se possível, é mais que a mensagem. O pregador é mais que seu sermão. O pregador faz o sermão, assim como o leite doador da vida, que provém do seio materno. Não é senão a vida da mãe. Também tudo o que o pregador diz é matizado, impregnado por quem é o pregador de fato. O tesouro está em vasos terrenos, mas a composição do vaso pode impregnar
e descolorir esse tesouro. O homem todo é a razão por trás do sermão. A pregação não é algo que se faz durante uma hora. É o que naturalmente flui de uma vida. São necessários 20 anos para fazer um sermão, porque são necessários 20 anos para fazer o homem. O sermão verdadeiro é uma coisa da vida. O sermão desenvolve-se porque o homem se desenvolve. O sermão é vigoroso porque o homem é vigoroso. O sermão é santo porque o homem é santo. O sermão tem unção plena porque este homem está pleno da unção divina. Paulo chamou de meu evangelho. Não que ele tenha degenerado o evangelho com suas excentricidades pessoais ou que tenha feito digressões egoístas, mas o evangelho foi posto no coração e na corrente sanguínea do homem Paulo, como tarefa pessoal que lhe foi confiada para ser executada por meio de suas características paulinas, para ser inflamada e possibilitada pela energia ardorosa de sua alma ardorosa. O sermão de Paulo, o que ele era, onde está? Esqueletos, fragmentos espalhados sem rumo no mar de inspiração. Mas o homem Paulo, maior que seus sermões, vive para sempre em plena forma, traços, estatura, dando forma à igreja com a mão. A pregação não é senão uma voz. A voz no silêncio morre. O texto é esquecido. O sermão desvanece. Na memória, o pregador vive. O sermão não consegue se elevar acima do homem, usando as forças que lhe dão a vida. Homens mortos pregam sermões mortos. E sermões mortos matam. Tudo depende do caráter espiritual do pregador. Debaixo da dispensação judaica, o sumo sacerdote usava um diadema de ouro com letras compostas por joias. Santidade ao Senhor. Então cada pregador no ministério de Cristo precisa ser moldado e adotar como viga-mestre em seu mesmo lema essa escrita. É uma vergonha ímpar para o ministério cristão ver sua santidade de caráter e de objetivo se rebaixar em relação ao sacerdócio judaico. Jonathan Edwards disse: prossegui avidamente na minha busca por mais santidade em conformidade com Cristo. O céu que eu desejava era um céu de santidade. O Evangelho de Cristo não progride por ondas populares, não tem nenhum poder de autopropagação. Ele vai adiante à medida que vão adiante os homens encarregados do Evangelho. O pregador precisa personificar o Evangelho. Suas características divinas e mais diferenciadas precisam estar conformidade nele. O poder da constrangimento que o amor tem deve estar no pregador, com força arrojada, excêntrica, inteiramente sob comando e indiferente a si mesmo. A energia da autogeneração precisa ser seu ser, seu coração, sua cerne, seu sangue. Deve prosseguir como um homem entre homens, vestido de humildade, subsistindo em mansidão, prudente como a serpente, inofensivo como a pomba. Os vínculos de um servo com o espírito de um rei que se porta de maneira elevada, real, independente, tendo a simplicidade e a doçura de uma criança. O pregador precisa lançar-se como todo o abandono de uma fé perfeita, que se esvazia a si mesmo e de um zelo autoconsumidor em sua obra pela salvação dos homens. Mártires compassivos, intrépidos e de coração terno devem ser os homens que pregam a essa geração, tendo a forma de Deus. Se forem pessoas que buscam posições, se forem pessoas que agradam ou temem os homens, se tiverem uma fé débil em Deus ou em sua palavra, se a negação se quebrar por qualquer fase do eu ou do mundo, essas pessoas não podem incumbir-se da igreja nem da palavra de Deus. A pregação mais aguçada e intensa do pregador deve ser ele mesmo. Sua obra mais difícil, delicada, laboriosa e completa deve ser consigo. O treinamento dos 12 discípulos foi a obra graciosa, difícil e duradoura de Cristo. Os pregadores não são fabricantes de sermões, mas fazedores de homens e fazedores de santos, e só está bem treinado para essas questões aquele que fez de si um homem santo.
Não é de grandes talentos, grandes conhecimentos, nem de grandes pregadores que Deus precisa, mas de homens grandes na santidade, grandes na fé, grandes no amor, grandes na fidelidade, grandes em favor de Deus. Homens que sempre preguem sermões santos no púlpito, com a vida santa, que daí resulta. Estes podem moldar uma geração para Deus. Seguindo essa ordem, formulará os primeiros cristãos. Eram homens de moldes sólidos, pregadores que seguiam um tipo celestial, heróicos, valentes, soldados insanos. Pregar com ele significa autonegação, autocrucificação, a ocupação grave e laboriosa de mártires. Eles se aplicaram de tal forma que foram consumidos de cuidados com as próprias gerações e formaram para Deus em seu ventre uma geração ainda por nascer. O homem que prega deve ser o homem que ora. A oração é a arma mais poderosa do pregador. Uma força do Todo-Poderoso para aqueles que os buscam. O sermão verdadeiro é feito em um aposento recluso. O homem de Deus, faz-se um aposento recluso. Sua vida e suas convicções mais profundas nasceram da comunhão secreta com Deus. Com lágrimas e agonia de espírito, suas mensagens mais sólidas e doces foram obtidas na solitude com Deus. A oração faz o homem, a oração faz o pregador, a oração faz o pastor. O púlpito desses dias é fraco na oração. O orgulho da aprendizagem levanta-se contra a dependência da oração humilde e desanimadoramente frequente. Homens deixam de orar. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, para que Deus poderosamente possa te usar nessa geração perdida, nessa geração que está tão dependente de estímulos para sobreviver, de força para prosseguir. Somente homens de oração mudará o mundo. Somente uma igreja que ora poderá transformar uma sociedade caída em seus pecados e deleites e frutos errôneos diante de um Deus vivo, poderoso, que ainda pune aqueles que transgridem a lei a qual ele deixou. Que nós possamos ser homens e mulheres de oração nessa geração perdida para fazer a diferença. Deixando um legado de homens de oração, de mulheres de oração. Homens que podemos dizer assim como Pedro e João na porta do templo. Não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Nazareno. Que haja poder do céu, mas só há poder do céu na vida daqueles que buscam uma vida de oração e de santidade ao Senhor. Que Deus nesses últimos dias possa nos alertar para que nós possamos dobrar sempre o nosso joelho para buscar essa graça poderosa que vem do céu. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração e deixa Deus te usar. Que Deus te abençoe.